Na última vez que nós ministramos aqui, amados, nós falamos um pouco sobre que o Senhor Jesus era o mediador, é o mediador de Deus, o eleito de Deus, o escolhido de Deus, o único escolhido. E nós dissemos que em seu propósito eterno, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, o Pai, o Filho, o Espírito, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, e ser o profeta, o sacerdote e rei, cabeça, o salvador da igreja, herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo, desde toda a eternidade. Deus deu-lhe um povo para ser sua herança, sua descendência, e para, em tempos determinados, este povo seja redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. E nós queremos nessa manhã falar um pouco primeiro sobre esse chamado, porque ele foi chamado primeiramente. Nós vamos falar um pouco sobre o chamado eficaz de Deus. Chamado que foi determinado pelo próprio Deus, que seria feito pelo seu Filho, Senhor Jesus. Ele foi incumbido disso, de fazer esse chamado eficaz àqueles que foram escolhidos, que foram predestinados para ser a sua igreja, ser sua noiva. Chamado eficaz. Eficaz, essa palavra eficaz, ela tem um sentido de ser perfeita, de ser perfeito, executar uma função de forma a atingir o objetivo. Não existe falha completa, coisa eficaz. E foi isso que Deus fez com a sua igreja e está fazendo com a sua igreja até hoje. Então, aqueles a quem Deus predestinou para a vida, ele se agrada em chamar eficazmente. E como se agrada? Deus se agrada em fazer isso. E Deus se empenha em fazer isso, sempre se empenhou e sempre se empenhará, porque isso não vai dar errado, querido. Esse chamado eficaz de Deus não vai dar errado. Ele vai fazer, está fazendo de maneira perfeita e vai atingir o seu objetivo. No tempo aceitável, por ele mesmo determinado. Quando nós falamos de tempo aceitável, nós podemos observar alguns aspectos. Deus determinou os tempos que ele vem se revelando até o dia da manifestação do seu Filho aqui na face da terra, em carne. E também nós podemos olhar para o lado que de cada um que ele está chamando, existe o tempo aceitável de Deus. Deus determinou um dia para cada homem ser chamado. Às vezes, nós, na nossa ignorância, né, nós olhamos assim para uma pessoa e dizemos, nossa, aquele cara, ele já era. Ele não tem jeito, né? Um ladrão, um traidor, um hipócrita, imundo. Mas às vezes nós esquecemos que ainda não chegou o tempo aceitável dele, de Deus chamar ele, né? E nós ficamos falando essas besteiras.
Ah, aquele pregador também só prega coisa que não tem nada a ver, aquele cara fora do... Nós esquecemos que Deus tem um tempo aceitável. Não sabemos se é Ele ou não é Ele, mas nós muitas vezes erramos nisso. Que Deus está chamando. E que Deus nos deu uma incumbência à sua igreja, aqueles que já foram chamados, de sempre estar anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas. O tempo aceitável de cada um é Deus que determinou, não somos nós. Pode ser o pregador mais eloquente, está pregando para um homem e dizendo, não, agora ele vai se converter, porque esse cara é bom nisso, né? Ele faz uns apelos que até... Mas se não é o tempo de Deus, não vai acontecer. Vai acontecer num outro lugar, que um irmãozinho que não sabe nem falar, falou, e é ali que Deus tem que aceitar. Deus determinou o tempo para cada um. Então nós precisamos ficar um pouco ligados nisso, para a gente não cometer alguns deslizes. É um tempo a aceitar por Ele mesmo determinado, por meio da palavra e do Espírito. Deus usa a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Filho de Deus, a palavra, e o Espírito que revela o coração do homem, aí sim chegou o tempo. Aí não tem como o homem resistir, não é? Aí não tem. Deus determinou aquele tempo, onde a palavra é ministrada, e o Espírito toca no coração dele. Aí ele sai do estado de pecado e morte para a graça e salvação através de Jesus Cristo. É isso que acontece. É isso que a palavra de Deus diz. Ele sai do estado de morte e pecado para uma situação totalmente contrária. A palavra de Deus diz que ele foi designado para chamar. Então, toda a salvação, o chamado, a reviravolta, vamos dizer assim, na vida do homem, acontece quando o Espírito de Deus revela ao coração do homem a Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a reviravolta, esse é o tempo aceitável. Isso Deus faz iluminando a mente de maneira espiritual e salvadora. Iluminando a mente de maneira espiritual e salvadora. Para que compreendam as coisas de Deus. Tirando-lhe um coração de pedra e dando um coração de carne. Renovando-lhe a vontade e, pela sua onipotência, predispondo-se a fazer o bem e trazendo irresistivelmente para Cristo. Que coisa boa, não? Isso é algo que só Deus pode fazer. Nenhum pregador pode fazer na vida de ninguém. Só Deus, seu próprio Espírito, pode fazer isso. No entanto, eles vêm a Cristo espontaneamente e livremente, porque a graça de Deus lhe dispõe um coração para isso. Aí que nós temos um pouco de contradição, que muitos acham que primeiro o homem parte em direção a Deus, né? Mas o homem não tem condição de fazer isso se o próprio Deus não abrir essa janela, vamos dizer assim, para que o homem parta livremente em direção a Ele. A palavra de Deus diz que é Deus que faz isso em primeiro lugar. Nós vamos ver os textos que falam sobre isso, que o homem não consegue fazer isso no seu estado natural de morte e separação que ele está. Nós olhamos para o exemplo de Paulo. O que dizer de Paulo, não? O que dizer de Paulo antes da sua conversão?
Talvez a igreja olhava para Paulo e falava, esse cara esquece. Esquece. Esse cara aí se puder eliminar ele, vamos eliminar. A igreja podia pensar assim. Vivia perseguindo, estava lá apedrejando Estevão. O que a igreja podia pensar de Paulo nesse momento? Mas o tempo de Paulo, o tempo aceitável de Paulo ainda não tinha chegado. O que Deus teve que fazer na vida de Paulo? O que o Senhor Jesus teve que fazer na vida de Paulo? Você acha que Paulo teve alguma influência, ele teve alguma condição de mudar a vida dele como foi mudada? Se não fosse Deus que fizesse aquilo, se fosse o próprio Senhor Jesus ter uma atuação tremenda na vida dele? Não, querido. A iniciativa sempre é dele. Porque ele já escolheu os seus filhos. Ele já escolheu a sua igreja. E não tem como o homem mudar isso. Não tem como o homem mudar isso. Não tem. Deus faz eficazmente, chama eficazmente aqueles que ele já escolheu antes da fundação do mundo. Romanos, capítulo 8, versículo 30, ele diz assim, aos que predestinou, este também chamou. E os que chamou, esse também justificou. E os que justificou, esse também glorificou. Primeiro, então Deus chamou, chama, está chamando. E chama no tempo determinado dele. Por isso que a Bíblia fala que quando um homem se converte, há festa nos céus. Porque nem os anjos sabem o dia e a hora que alguém vai se converter. Nem os anjos sabem essa lista de Deus. Então, às vezes, os anjos até os anjos podem pensar, esse cara não tem jeito, e de repente ele se converte, aí é aquela festa no céu, né? Se os anjos fossem assim, igual, está perdido. Esse cara não tem jeito, mas Deus faz a obra na vida dele, abre a mente, o coração, ele começa a glorificar a Deus e aquela festa, os anjos ficam surpresos no céu, e é uma festa. Porque isso está entre o pai e o filho. O pai dá ao filho aqueles que ele já predestinou. Ele está chamando em tempos determinados por ele. Romanos 11, 7 diz assim, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel buscava? Buscava com as suas próprias forças agradar a Deus. Buscava até com uma certa soberba, né? Achando que era melhor que os outros. Isso não resolveu o problema de Israel. Mas a eleição os alcançou e os demais foram endurecidos. Que tristeza, né? E os demais foram endurecidos. A eleição os alcançou. Deus tem a sua igreja, está chamando um a um. E os demais foram endurecidos pelo próprio Deus. Efésios 1, 10 e 11 diz o seguinte: de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra,
nele, digo, no qual fomos também feito heranças. Então, ele decidiu que todas as coisas vão convergir no seu Filho, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tudo. E nós também, como heranças, também estamos sendo chamados para participar desse projeto de Deus. A sua igreja determinada, os filhos escolhidos, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Então, os irmãos percebem que todas as coisas estão segundo esse conselho da sua vontade, essa decisão eterna dele. Como os homens erram nisso? Acha que altera isso. Acha que pode fazer algo por isso, mas não pode, querido. O homem tem que se encaixar dentro daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus estabeleceu no seu conselho eterno. Antes da fundação do mundo. Nada além disso. Isso não pode ser alterado por homem algum, querido. Segundo Tessalonicenses 2, 13 e 14, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, as boas novas, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, desde o princípio, para a salvação, para a santificação no Espírito, e fé na verdade, fé no seu Filho, para que também vos chamou mediante o vosso Evangelho, para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a situação da igreja, dos seus filhos que foram predestinados, foram dados como herança para ele, descendência dele, antes de todas as coisas. Efésios 2, capítulo 1 e 6, 1 a 6. Ele vos deu vida. Ele deu vida. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo. Veja bem, meu, olha a nossa situação. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, tanto aqueles que não foram eleitos, como nós também estávamos nessa situação. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Só isso. Olha a situação. E éramos, por natureza, filhos da ira. Sabe o que quer dizer filhos da ira? Filho da prostituição, filho da prostituta. Isso que nós éramos. A coisa mais assim que alguém se revolta é quando você chama que você é o filho de uma prostituta, né? Mas essa é o significado de filhos da ira. Nós éramos filhos da prostituta.
como também os demais. Está todo mundo nessa situação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos. A situação totalmente longe de Deus, sem nenhuma chance de ver a Deus. Estávamos mortos, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele. Nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que você acha disso? O que você acha disso? Hein, Jorjão? O que você acha disso? Olha a situação nossa. Deus fez isso. O grande amor dele nos tirou dessa situação de sem Deus, obedecendo ao diabo, mortos, filhos da ira, andando segundo nossos pensamentos, fazendo a vontade da carne, sem nenhuma chance de olhar para Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos tirou dessa situação, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Os seus eleitos. Atos 26, 18. Paulo aqui, falando lá com o rei Agripa, eles citam na sua conversa aquilo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. 26, 18. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receber a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O próprio Senhor Jesus disse isso para Paulo quando ele teve aquele encontro. Ele estava citando isso para o rei Agripa, que ele abriu os olhos das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receber a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé nele, no Senhor Jesus. Jesus teve que fazer isso com Paulo. Derrubar ele lá de um cavalo, né? Dar um chacoalhão nele, para que ele pudesse ver, enxergar o Senhor Jesus. Até então, ele conhecia o Senhor Jesus, de maltratar os cristãos, de querer matá-lo. Essa era a situação de Paulo, a situação de todo mundo. Não enxergava a Deus e não fazia isso. Cometia essas coisas sem Deus, no mundo, fazendo a vontade da nossa carne, nossos pensamentos, Mas agora conseguiu enxergar o Senhor Jesus através do poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus faz na mente e no coração do homem, que fez no seu coração, que fez no meu coração. Que coisa maravilhosa. Muitas vezes, como o Valdeci disse, muitas vezes nós não damos valor para isso, né? Nós tratamos isso como uma coisa qualquer. Igrejinha para lá, igrejinha para cá, nós não lembramos daquilo que Deus fez, em que situação que Ele nos colocou em Cristo Jesus, e que nós estamos hoje, né, em Cristo Jesus. Efésios 1, 17 e 18 diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda
espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse era o desejo de Paulo, orava pelos irmãos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Porque isso vem de Deus, não é o homem que senta numa cadeirinha e o outro fica na frente dele e fica ensinando. É Deus que dá esse espírito de sabedoria e revelação. Então nós temos que pedir a Deus, orar. É isso que nós podemos fazer, né? O espírito de sabedoria e revelação é Deus que concede. No pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do coração, para saber qual a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É Deus que abre essa janela na mente dos seus escolhidos, para saber qual o chamado, que ele foi chamado, que ele tem uma herança de Deus. Deus que abre essa janela na mente, no espírito, no coração, para que nós possamos. E Paulo está dizendo, orando, para que Deus faça isso na vida dos irmãos. Deus revele aqueles que foram chamados. Ezequiel 36, 26 diz assim, olha, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Os irmãos percebem a iniciativa de Deus, querido? Dar-vos-ei um coração novo, porei entre vós um espírito novo. Tirarei um coração de pedra e darei um coração de carne. O coração de pedra aqui ele tem um significado que não tem nenhuma ação, nenhum pensamento, nenhuma decisão, não tem nada, né? Coração de pedra. Isso é o coração do homem sem Deus, sem o chamado de Deus. Ele vive naquela situação que nós lemos aqui, fazendo a sua própria vontade, vivendo de acordo com este mundo, aquilo que Satanás tem instruído ele a fazer neste mundo. Mas lá em Ezequiel já tinha a promessa de Deus, que ele ia tirar. Ele ia dar esse coração aos seus escolhidos, coração de carne. Deuteronômio também 30, versículo 6, diz que o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Está falando da sua igreja, dos seus escolhidos, querido. Para amardes ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Aqueles que estão mortos, todos estão mortos. Ele falou que ia fazer isso lá na antiguidade. Ele ia circuncidar o coração, ele ia mudar a realidade do coração daqueles que ele escolheu. Porque eles não tinham condições, mas ele ia fazer isso. Ele ia chamar de maneira eficaz, ele ia transformar, ele não ia deixar. Não adianta o cara ser durão, ser isso. Se ele foi chamado, Deus ia mudar o coração dele. É isso que acontece, querido, quando Deus chama um homem, uma mulher, e que está dentro da lista de Deus, vamos dizer assim, está dentro daquilo que Deus determinou. Ele muda o coração para que vivas. Em Êxodo também, capítulo 36, versículo 27, diz, porei dentre vós o Espírito, o meu Espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pura ação de Deus. Pura ação dele. Nada do homem aqui. Essa história que o cara vai em direção a Deus, conversa fiada.
Como diz o vídeo que o Fernando passou lá, tudo nhenhenhé, né? É tudo nhenhenhé, blá blá blá. Pura ação de Deus. Se alguém acha que é bonzinho, que vai a Deus, tem gente que nem precisa de... Chega à conclusão que nem precisa de Deus, eu sou tão bom, né? Não precisa de Deus. Mas se Deus não fizer isso, botar o Espírito dele, nada acontece na vida do homem. Então eu queria que nós olhasse bem isso. Deus escolheu um povo e Deus está chamando eficazmente. E é Ele que tem toda a responsabilidade de fazer isso. E Ele está fazendo de maneira eficaz e nenhum vai se perder, porque o próprio Senhor Jesus disse que isso não vai acontecer. Aqueles que o Pai me deu, nenhum vão se perder. Nenhum. Ele disse que ressuscitarei ele no último dia. Nenhum vai se perder. Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É Deus que faz com o seu poder isso, querido. Não tem como o homem não tem poder, não tem condição para isso, está morto, né? Lógico. Mas existe um poder que faz isso, que transforma, que muda o homem. O poder de Deus. Esse poder é eficaz. É grande. Não. O homem faz barulho, né? O homem faz... Esse poder de Deus, ele vai chegar no dia, no tempo e vai mudar o indivíduo, o cidadão. Queira ou não queira, ele vai mudar, porque Deus determinou assim. É eficaz. A Bíblia que diz isso, os textos da palavra de Deus, das Escrituras está dizendo isso. Essa história que o cara vai a Deus pela sua própria vontade, conversa fiada. Ele está caçando um jeito de se ajeitar. Mas no fundo, ele é ladrão, miserável e morto. Cachorro morto, né? Conversa fiada. Salmo 130, versículo 3. Apresentar-vos-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Dia do teu poder. Com os santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Ah, Deus vai fazer isso, querido. Homem nenhum vai fazer isso. Ninguém vai ser parecido, vai ter ornamentos. Quem dera o homem adquirir algum ornamento para apresentar diante de Deus. Quem dera. Se o poder de Deus não atuar na vida do homem, isso não vai acontecer. Vai ser tudo canseiro e enfado. E tristeza no final. Esse poder, querido, que Deus usa para transformar o homem, para trazer o homem, para chamar o homem eficazmente, não é nada mais, nada menos que o mesmo poder que ele ressuscitou o Senhor Jesus morto naquele túmulo. É o mesmo poder. Ele faz isso com o homem, para trazer ele, para tornar ele filhos dele, igreja dele. É o mesmo poder que o Senhor ressuscitou dos mortos. Segundo Timóteo 1:9,
que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Santa vocação. Quem de nós tinha vocação para servir a Deus? Quem de nós, que homem a face da terra, tinha vocação para servir a Deus? Santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meu Deus. Falar mal o quê depois disso? Falar o quê? Falar o quê para o indivíduo que acha que agrada a Deus, que é bonzinho? Deus determinou a vocação, determinou que alguém seria filho dele antes da fundação do mundo, pela sua graça em Cristo Jesus. Como que a gente vai contestar isso, irmão? Como que a gente vai inventar uma outra história para isso? Como que a gente vai inventar uma história para outra salvação? Deus que fez tudo antes da fundação do mundo está fazendo e realizando isso na vida dos homens. Como? Loucura. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça vem de Deus. A fé, a palavra de Deus diz que é Ele que coloca no coração do homem. E o dom é de Deus. Qual a participação do homem na salvação? Zero. Deus está chamando eficazmente aqueles que Ele predestinou desde a fundação do mundo. Só isso. Então, nosso coração deve se alegrar e dar glória a Deus todo instante, mano, por causa disso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ah, eu tenho bastante fé, eu vou ser salvo. Você se esquece quem deu fé, quem coloca fé no coração do homem é o próprio Deus. Não tem nada. O morto não tem nada de fé. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural passa longe das coisas de Deus. Ele é bonzinho, mas dá uma cutucada nele, ele arrepia. Né? Ele é bonzinho quanto ele quer. Mas dê uma cutucadinha nele, vamos passar longe das coisas de Deus. Ele se revolta fácil, fácil. Ele perde as estribeiras fácil, fácil. Porque é um homem natural. Porque para eles é loucura as coisas de Deus. As coisas de Deus para ele é loucura. E não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. O homem sem Deus, o espírito está morto. Essas coisas se discernem espiritualmente. É Deus que faz isso na mente, no coração, no espírito do homem. Ninguém vem ao Senhor Jesus, a Deus, se não for aberto a janela do seu espírito, para que ele veja as coisas de Deus. Aí ele vem livremente, que ele ama, é colocado, aí ele consegue enxergar, mas até então ele só enxerga aquilo que ele sempre foi, um homem caído, agradando a carne. Então precisa de uma ação de Deus, precisa de uma ação de Deus, não tem jeito, é o que a palavra de Deus diz.
Efésios 2:5. Estando vós mortos nos seus delitos, pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se a gente for pensar, querido, o contrário disso, é negar o próprio Deus, dizer que Deus não existe. Vamos parar para pensar. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Se nós tivéssemos capacidade de estar mortos e nos regenerarmos por nós mesmos e agradar a Deus, para que precisa de Deus? Ué, é negar a Deus. Se alguém acha o contrário disso, é negar a Deus. Vamos pensar um pouco. Alguém que está morto, nem pensa em Deus, ele é capaz de ele se ressuscitar, vamos dizer assim? Ué, para que Deus? É negar a Deus. João 5:25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz. Olha que coisa. Os mortos ouvirão a sua voz. Do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Como que um morto pode ouvir se Deus não atuar nele? Como que um morto pode ouvir? Às vezes nem vivo está ouvindo, né? É um morto. Vivo, o cara está surdão por aí, não ouve, mas não morto. Em verdade vos digo que vem a hora em que já chegou, em que os mortos... Aí pode falar, mas ele está falando lá do... Quando Jesus voltar, né? Ele falou que a hora já chegou. A hora já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Ah, sem essa atuação de Deus, esquece, meu irmão, esquece. Efésios 5, 19 e 20. O qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais. O mesmo poder que ressuscitou Jesus e fez-o sentar nos lugares celestiais, está chamando os seus filhos para também conduzir até ele no último dia. O mesmo poder, o mesmo objetivo de Deus. É levar a sua igreja juntamente com ele, estar junto com ele. Agora nós temos umas coisas que a gente ouve por aí. Ah, as criancinhas que morrem vão todos para o céu, né? Que beleza, que amor, né? Morreu pequenininho, vai todos para o céu. Não vai. Seria negar tudo que a palavra de Deus diz. Se elas foram escolhidas por Deus, faz parte da igreja, ela vai. Mesmo ela não tendo ouvido a palavra, pelo ministério da palavra, o próprio Espírito de Deus vai realizar isso. Eu não sei explicar exatamente, mas seria negar. As crianças morrem na infância, as que são eleitas serão regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito.
que obra quando, onde e como lhe agrada. Então ele decide essas coisas, mas agora o homem começa a inventar coisas, achar que esse amor medíocre. As criancinhas morreram, foi tudo para o céu. É negar toda a palavra de Deus. Deus vai fazer isso. Se aqueles pequenininhos que morreram e eram eleitos, chamados por Deus, faz parte daquele, o espírito deles vão ser regenerados pelo Espírito de Deus. Caso contrário, não. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Tem algumas pessoas que falam assim, é verdade, está escrito na Bíblia que o Jesus virá quando todos ouvirem a palavra. Mas a gente começa a analisar, provavelmente Jesus vai voltar, com certeza Jesus vai voltar, e alguns homens vão ser salvos sem ouvir a palavra. O Espírito de Deus vai fazer isso. Vai salvá-los, porque não vai ter como eles, talvez, ouvir a palavra, ser pregado a palavra. Mas se eles foram eleitos, vão ser salvos. Deus vai fazer algo para eles, através do Espírito de Deus. Muitos já morreram. E eu creio, querido, que foram salvos sem alguém chegar lá e pregar para eles. Mas o Espírito de Deus pregou para eles. Quantos homens, quantos lugares que não há nenhuma chance da palavra entrar lá, mas Deus tem os seus escolhidos nesses lugares. O Espírito de Deus faz isso. Os que foram escolhidos por Deus vão ser salvos. João 3, 5 e 6, a isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é Deus que faz ele nascer de novo. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E também João 3,8 diz assim: o vento sopra para onde ele quer. Não é nós que determinamos isso, ou taxamos, ou inventamos uma doutrina para isso. O vento sopra para onde ele quer. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outros não eleitos podem ser chamados pelo ministério da palavra e desfrutar de algumas operações comuns do Espírito Santo. Contudo, não serem eficazmente trazidos por Cristo, pelo Pai. Eles não desejam nem podem realmente vir a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. E não seguem a religião cristã, seguem a Cristo. Por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz da natureza e os ensinamentos da religião que professam. Olhando por esse outro lado, querido, muitos homens ouvem a palavra de Deus, procura se conformar com a palavra de Deus por si mesmo. São muito bem intencionados, diligentes.
mas não são chamados por Deus. Se esforçam muito, mas não são chamados por Deus. Não serão salvos. Ficam alegres com a palavra de Deus, mas não serão salvos. Mateus 22, 14 diz que porque muitos são chamados, muitos se alegram com a palavra de Deus, acham legal, se esforçam, são diligentes. Muitos são chamados. Mas o que o versículo diz depois? Poucos serão os escolhidos. Poucos serão os escolhidos. Mateus 13, na parábola do semeador, Mateus 13, 20 e 21, diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, nem sendo pouca duração, ele chegando às angústias, perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus contou essa parábola para mostrar esse lado da... Muitos ouvem, ouvem a palavra de Deus, mas ele diz aqui que não tem condição para isso. Se alegram, mas é de pouca duração. Não foram chamados. Não foram chamados. Porque os que foram chamados, querido, eles permanecerão. Não importa as perseguições, não importa nada. Os que foram chamados, nenhum se perderão. Olha o que diz o versículo que está em Hebreus 6, 4 e 5. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí o texto fala que eles voltam a caírem. E por ser regenerado de novo. Porque se fizer isso, eles estão crucificando o Senhor Jesus novamente. Então isso é impossível. É impossível. Fala a Deus que é impossível. Não é eu que estou dizendo. Nós não estamos falando aqui de um homem que dá um deslize, peca, que todos nós somos pecadores, né? Pecamos, muitas vezes ficamos um pouco desanimados. Não é isso que estamos falando. Nós estamos falando daquele que a palavra diz que é impossível, aquele que já experimentou todas as coisas de Deus e nega Senhor Jesus. Depois volta de novo. A palavra de Deus diz que isso é impossível. Não é alguém que simplesmente pecou, fez alguma coisa, não. Mas aqueles que foram chamados, Deus faz um chamado eficaz. É uma vez só e fim de papo. Caso contrário, é coisa impossível. Essa história, hoje é crente, amanhã não é, volta, pá, hoje tá, amanhã não tá, ou ele caiu, voltou, agora está animado, não está animado. O chamado de Deus é eficaz. Existe um tempo que Deus chama, acabou. Chamou, se ele está lá na lista de Deus, ele vai permanecer, ele será salvo. Caso contrário, é impossível. João 6, 44, 45 e 65 diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém. E eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer.
Pode, querido, alguém falar de Deus que ninguém. Palavras que o próprio Senhor Jesus disse. Se o Pai não trouxer aqueles que Ele escolheu, ninguém pode vir. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração, querido, que a palavra de Deus está dizendo isso. Está escrito nos profetas, e serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Está percebendo, querido? Serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse virá a mim. Não é da parte dele, é da parte do Pai. Não é boa vontade minha, boa vontade de qualquer que seja. O Pai determinou isso. Quando nós ouvimos isso, né, nós ficamos pensando quantos homens, até eu estava ouvindo a ministração do irmão lá, que fala que os falsos profetas, a mensagem principal dele é o amor. Os falsos profetas não ficam pregando coisas assombrosas. O amor. Quando nós falamos disso aqui, que Deus escolheu, aí já vem os irmãozinhos falsos profetas, mas Deus é misericordioso, como que Deus ia fazer isso, escolher alguém e largar os outros? Principal mensagem dos falsos profetas é o amor, querido. Prega o amor. Tome cuidado com isso. Mas a palavra de Deus, ela não depende dos homens. Ele determinou todas as coisas antes da fundação do mundo. E nós devemos dar graças a Deus, saltar de alegria, louvar o Senhor, se nós somos escolhidos. Se nós temos esse discernimento de Deus, que Ele abriu o nosso coração para isso, deu fé para crer no Senhor Jesus, nós devemos saltar de alegria. E não devemos ficar achando coisa da nossa cabeça. Como eu disse outro dia, né? Se alguém recebe um presente, esse que recebeu o presente deve se alegrar muito. E não dizer, eu não quero o seu presente, porque você não deu para todo mundo, por que você deu para mim? Será que nós fazemos isso? Nós nos alegramos. Será que alguém que recebe um presente valioso, ele fala, não quero o presente porque você não está dando para todo mundo? Isso é hipocrisia. Né? Hipocrisia. Não está dando para todo mundo, então não quero. Nós nos alegramos. Nós somos escolhidos. Nos alegramos. Primeiro João 2, 24 a 25. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então esse chamado tem tudo a ver com o Filho, essa chamada eficaz. Ele nos dá a condição para nós enxergarmos o Filho de Deus como alguém que foi determinado pelo próprio Pai para chamar a sua igreja, para chamar os seus filhos. E crer nessa promessa da vida eterna. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os homens natural não vejam isso, não enxergam isso, não conseguem enxergar isso. Mas quando Deus chama eficazmente, o homem consegue enxergar isso. Debaixo dos céus não existe nenhum outro nome que importa que os homens sejam salvos. Não existe. João 4:22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o desejo e a obra de Deus. Cada vez perguntaram, os discípulos perguntaram para Jesus, né, qual a obra de Deus que nós devemos fazer? E o Senhor Jesus respondeu, a obra do Pai é que vocês creiam naquele que o Pai enviou. Essa é a principal obra. E nenhum homem natural pode fazer isso. Nenhum homem por si próprio pode fazer isso ou adquirir essa condição de crer no Senhor Jesus como o único que foi enviado pelo Pai para que os homens sejam salvos. Então, querido, que nessa manhã nosso coração se alegre. Se você realmente crê, tem esse chamado de Deus. Você crê no Senhor Jesus, que Ele chamou você, essa convicção no seu coração. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. É motivo de muita alegria, de muito louvor, de muita glória. Porque esses que tentam agradar a Deus, que não foram chamados pelas suas próprias forças, com certeza há uma dúvida muito grande no seu coração. Não há nenhuma certeza. Há uma dúvida. Porque a única certeza ela vem do próprio Deus. Deus salva, chama, salva, e Ele coloca essa certeza no coração do homem. Que ele foi um chamado, que ele foi um escolhido. Aí que ele começa a viver uma vida independente de qualquer coisa que acontece ao seu redor. Ou problema, ou perseguição, ou qualquer outro problema. Ele começa a viver aí porque ele tem uma convicção que ele foi chamado por Deus. Os homens que tentam agradar a Deus por si próprios, ele não tem essa convicção. Ele tem uma busca, ele tem mas não foram chamados. Aquele que Deus chama eficazmente em Cristo Jesus, ele tem uma certeza da vida eterna. Independente de qualquer coisa que aconteça com a vida dele ao seu redor, no mundo, ele tem essa convicção. Deus fez um chamado eficaz e não há motivo para duvidar disso. Ele tem uma certeza no seu coração. Amém, querido? Que Deus nos abençoe. Que haja sempre um louvor no nosso coração. Porque Deus nos chamou eficazmente, com propósito, uma vez por todas. E nós devemos sempre continuar adorando Ele. Pai, nós te louvamos.